Hoje, nós estamos chegando já perto do fim de março e a área pecuária está triste por uma série de situações que a gente vai conversar aqui no programa. Mas vamos falar um pouquinho da nossa região. Inícios de março, fins de fevereiro, o arroz estava R$ 53. Hoje, esse mesmo arroz está, até vou ler para vocês aqui, 40 a 42 o saco. Então vocês vejam o que é safra. Safra é boa, maravilhosa, é. Os compradores desse grão conseguiram reduzir de 53 para 40 a 42. A soja, que seria e é considerada uma grande safra aqui na região, caiu para 60. Vocês vejam a situação. O nosso produtor, ele está recebendo por 1 quilo de cebola 45 centavos. Qualquer um de nós que vá ao supermercado, a cebola é R$ 1,98. Então veja quanto eles estão ganhando em cima da cebola. E quanto eles estão ganhando no arroz e quanto estão ganhando na soja. Aí vamos para o gado. O nosso gado estava, há 3 semanas atrás, 50 a 52 o quilo. O boi gordo. Hoje está 48 a 52. A vaca gorda caiu para 4,20, 4,60. Quem pagar 4,60, eu me visto de baiana, porque o pessoal está pagando é 4,20, 4,30. Terneiro, 5,30 a 6. O ano passado se vendeu terneiro a 7. Cordeiro, 5,5 a 6,20. Capão, 4,80 a 5,50. Bueno, e um preço na área de pesca, que é de chamar muito a atenção, camarão descascado é R$20 que o produtor, o pescador está recebendo. Vai comprar 1 quilo de camarão aqui, descascado, está na base de 60, 70 reais o quilo. Esse disparate de preços, a nossa região, a gente sabe que acontece porque se fala numa palavra muito preocupante que se chama mercado. Bueno, devido a esse problema de mercado, eu convidei uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que é o Valmor, um médico veterinário da Secretaria da Agricultura, que conhece bastante o que se chama fiscalização e auditoria de órgãos que produzem alimentos, ou seja, frigoríficos, matadouros, na nossa região. Ele é da Secretaria da Agricultura, que é um órgão, o escritório aqui é regional, e ele atende a região toda, na área de fiscalização. Por que eu convidei ele? Porque aconteceu um fato no nosso país, por uma situação extremamente desordenada, má comunicação entre os órgãos, geraram um problema na área de pecuária, na área de exportação de carne, uma confusão que nem os palhaços do circo conseguem fazer. E essa confusão gerada por eles, por falta de comunicação, destruíram um trabalho que vinha sendo feito há mais de 30 anos, que é ocupar o espaço de comercialização no mundo inteiro, com a nossa carne. Nós, até pouco tempo atrás, vendíamos para 190 países. Hoje, eu não sei quantos países vão comprar de nós. Valmor, a palavra é tua, é um prazer você estar aqui conosco. Tu acompanhasses e conheces bem essa área que é fiscalização, entende? Graças a Deus que até agora não tocaram nesse assunto no nosso estado, o nosso gado, os nossos frigoríficos estão por cima da carne seca, como dizem, né? Não tiveram problema nenhum, graças a Deus, mas o resto do país virou a casa da mãe Joana, no que se refere à carne.
até botaram um título, carne fraca. Eu nunca tinha ouvido falar em carne fraca ou carne forte, entende? Porque eu sabia ou é carne boa ou carne ruim. Mas carne fraca e carne, tá bem. Coisa lá de paulista, disse aí eu, quem? Brasiliense, disse eu. Mas criou um problema, né? Brutal. Muito. E eu gostaria que tu falasse como é que funciona uma fiscalização, como é que o nosso pessoal se porta perante a isso, que aqui nós temos também no estado frigoríficos exportadores, né, tia? Que indiretamente vocês estão ligados a ele, né? Sim. E a pergunta que se faz é a seguinte: como é que nós estamos? Se nós estamos bem, se nós estamos mal? As nossas carnes não são fracas, são carnes fortes, né, tia? E com uma coisa que a gente fica... Eu me lembro quando deu a fitose aqui no estado. E foi aquele esparramo, aquele griteiro, e era gente disparando, entende? Eu achei que isso agora estão acontecendo no meu país, tia. Entende? É verdade. Transformaram uma cápsula num foguete. E esse foguete explodiu e derrubou empresas, né? Que às vezes não tinham lá essas coisas de carne fraca, mas o inocente paga pelo pecador, né, tia? Sim. Mas como é que funciona a coisa, Valmor? Pelo Bom. nosso pessoal ficar sabendo aí. Gonçalves, primeiramente é uma satisfação retornar ao teu programa, queria te agradecer Que nada, meu amigo. a oportunidade da gente conversar e debater sobre esse assunto que é extremamente complexo, é preocupante, verdade. isso está preocupando todos os setores primários, inclusive está preocupando o país, né? O Estado, aqueles municípios onde tem indústrias sediadas, está realmente causando uma preocupação. Então, agradecer aos ouvintes também, cumprimentar os ouvintes que estão nos assistindo. E, primeiramente, assim, a gente precisa pontuar algumas coisas, alguns conceitos para poder entender, às vezes, o macro da coisa. Sim. Né? Então, o primeiro conceito, assim, alguns conceitos jurídicos que, às vezes, se confundem com os técnicos. Primeiramente, assim, eu queria citar 4 exemplos. Assim, uma carne sem procedência. Juridicamente, ela é imprópria para o consumo. Tu vai me dizer, não, mas essa costela aqui não tem procedência, mas eu vejo que ela está boa. Tá, não, mas a carne, para ser apta ao consumo e ser legal, ela tem que ter procedência sanitária. Naquela carne, tu não consegue observar alguma enfermidade que tinha lá na cabeça, no coração, nas vísceras que são transmissíveis ao ser humano. Então, é discutível, isso já é secundário. Sim. Se ela está boa ou não está boa, já fica secundário. O primeiro passo, se ela é sem procedência, é imprópria para o consumo. Segundo aspecto, se uma carne foi submetida a uma temperatura acima da permitida pela legislação, por exemplo, uma carne no transporte é até 7 graus. Se ela está sendo transportada a 12, ela já está imprópria para o consumo, definida juridicamente. Vamos discutir depois, secundariamente, fazendo uma análise, se ela pode ser consumida, ou se ela está bem ou não está bem, mas ela está imprópria para o consumo. Terceiro aspecto, um produto com prazo de validade vencido. Pela lei do Código de Defesa do Consumidor, juridicamente também é impróprio para o consumo. Quer seja ele carne, biscoito, um arroz, um enlatado, uma conserva de pepino, cada um tem seu prazo de validade. Então, essa é a definição. Produto fora do prazo de validade é impróprio para o consumo. Definição jurídica. Se ele está ou não impróprio, depois de repente ele pode ser consumido, é secundário. Secundário. É uma definição. Outra, que é onde pegou, talvez, o início, o estupim da coisa. Todos os produtos, eles possuem, por exemplo, agora mais produto de origem animal, eles possuem uma legislação própria, que é uma lei de identidade e qualidade de cada produto. E ele possui mínimos e máximos de cada ingrediente que tu coloca ali e de cada conservante, de cada aditivo que tu coloca ali. Então, um produto que ele ultrapassou, o fabricante colocou menos ou mais determinado ingrediente, e ali o que pegava, se não me engano, era salsicha ou mortadela, que são produtos cozidos, fabricados com CMS. O pessoal ouviu muito falar em CMS, que é uma carne de frango separada mecanicamente, fabricada do dorso da galinha. Eu acho que no Brasil hoje 90%, eu não tenho dado, mas mais de 90% do frango ele é consumido em formas de cortes, né? Isso. Coxa, sobrecoxa, peito. E sobra o dorso. O dorso, ele foi feito uma máquina que extrai aquele resto de carne que tem ali,
mecanicamente, e ele é utilizado para derivados cozidos. Ele jamais pode ir para um frescal, para uma linguiça, por exemplo, para derivados cozidos. E disso é feito a mortadela, salsicha, e para cada produto tem um máximo. Por exemplo, uma mortadela, uma salsicha, máximo 60%. Tudo que tu colocares a mais, legalmente, juridicamente, é fraude. É considerado impróprio para o consumo. E foi o que aconteceu. Isso... Parece que nessa mortadela ou nessa salsicha, onde aconteceu a denúncia inicial, não tinha 60%, tinha 90%, isso divulgado amplamente, tinha 90%. Isso altera toda aquela tabela nutricional de nutrientes, de características, e altera custo, altera ganhos, etc, etc, etc. Então, esses 4 conceitos que eu citei, por exemplo, são jurídicos. Sim. Tu não pode mexer nesses jurídicos e dar uma impropriedade, e aí entra o mais pesado, que é o último, que é a fraude. Traçando um paralelo, nós temos ali a Operação Leite Compensado, que começou, ela é praticamente só do Rio Grande do Sul, né, Gonçalves? E ela já está na 12ª etapa, e ainda se encontra pessoas, ou seja, da cadeia envolvidos, praticando as fraudes muito mais refinadas, né? Porque quando aumenta a fiscalização, aumenta o aperfeiçoamento de quem quer transgredir. Fraude, né? Então isso causou, e aí eu quero só emendar para não perder o raciocínio, isso causou o quê? O fiscal lá, ele identificou esse problema e ele foi corrigir o problema. E houve uma interferência política no trabalho técnico dele. Todo mundo sabe, ele foi transferido, ele foi impedido de fiscalizar e foi transferido para uma cidade vizinha. Então houve uma interferência que quem interferiu hoje está preso, que são os superintendentes lá, né? Então isso também divulgado amplamente, a gente pode falar sem medo, mas isso aconteceu. Intendente do MAPA. Do Ministério. Do Ministério, que não eram pessoas técnicas, eram pessoas políticas. Então aconteceu isso, ele foi transferido, então ele oficializou a denúncia à Polícia Federal. E aí veio toda a investigação que a gente sabe partes dela, né? Então toda a divulgação, toda essa parte que foi feita e o efeito, a gente ainda sabe sabe pouco, porque segundo os investigadores parece que tem mais coisas por trás. Aí a partir de ontem, né, Gonçalves, começou a aparecer um monte de informações novas. Isso. Que seriam apenas 2 laudos, que as provas seriam fracas. A gente não sabe bem disso, então não dá para opinar em cima disso o que tem. Mas a gente constata o quê, né? Constata que houve realmente um grande efeito. Então parece que tem fumaça, onde há fumaça há fogo, que a fumaça parece ser muito mais que o fogo, mas que essa fumaça, ela realmente está causando um efeito muito grande, porque afetou uma palavra-chave que o Brasil tinha, que era credibilidade. Credibilidade. Exatamente. E eu acho assim, ó, eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu trabalho com isso há 20 anos, Gonçalves. Esse tipo de coisa que aconteceu, a gente encontra seguidamente em estabelecimentos nossos, pequenos, de laticínios, de embutidos, encontra. Sim. Mas isso tu resolve pontualmente. Claro. Quando um produto é encontrado com um ingrediente a mais ou a menos, através de uma análise laboratorial, físico-química nesse caso, tu encontra um ingrediente a mais, outro a menos pela composição do produto ou pela água a mais, que a água também ela tem um percentual que pode ser adicionado, acima disso é fraude. Então isso tu suspende o produto, a empresa refaz com autorização do serviço 3 lotes, é refeito 3 análises e a partir dali ela apresenta um plano de ação para corrigir aquele, porque às vezes é desvio de conduta, às vezes não é desvio de conduta, às vezes é problema no equipamento, às vezes é falha humana mesmo, ao pesar o produto e colocar, são vários os fatores, né? E às vezes realmente é fraude, o pessoal quer ganhar e a gente sabe que, traçando um parênteses aí, se falsifica até dinheiro, né? Exatamente. Por que não se falsifica alimentos? Eu acho que os mais corretos são aqueles que falsificam o dinheiro, porque tudo é em torno do dinheiro, né? Tu falsifica um produto para obter lucros, né? Então, isso acontece. O que houve, a falha, realmente, a gente percebeu, foi na resolução do problema. Foi diagnosticado, foi apontado como se aponta, nós temos isso diariamente. Se você for na secretaria e me procurar lá, eu abro a pasta das empresas e te mostro assim, é evidente que não... Mas sistematicamente a gente observa esses problemas e é por isso também, Gonçalves, por que a atividade de produtos de origem animal ela é uma das mais fiscalizadas? Não existe atividade que seja tão fiscalizada quanto a atividade de produtos de origem animal, um matador ou uma fábrica. Por quê? A inspeção sanitária diária, fiscal, tributária muito presente, ambiental, porque é muito risco e ela é muito poluidora,
E hoje, muito forte o Ministério do Trabalho, com a legislação trabalhista em cima de carga horária, de condições de trabalho, segurança de trabalho. Então, hoje não tem atividade mais fiscalizada que essas, pelos graus de perigo que elas representam. Claro. O perigo sanitário, o perigo ambiental, o perigo de acidente de trabalho e o perigo de tributos também. Então assim, é muito fiscalizado. E nós estamos periodicamente dentro. Então, a gente sabe visceralmente o que acontece dentro de uma empresa. Então, é mais ou menos por aí que está a coisa, né, que aconteceu. Os efeitos agora é que são preocupantes. O que acontece? A gente conversando com pessoas que são ligadas à parte de comércio exterior, o que se viu? Em primeiro lugar, as ações dessas empresas caíram. Sim. Entende? O impacto começou o impacto financeiro, tá? O impacto de posição no mercado financeiro. Segundo, por má comunicação, gerou um mal-estar muito grande dentro do Ministério da Agricultura. Do governo todo. Do governo como um todo, entende? Aonde o pessoal da área de grãos, o pessoal da área bovina, o pessoal das federações e a confederação, o pessoal ficou numa situação que o cara que era companheiro passou até meio ser inimigo. Sim. Compreende? E houve um erro, para mim, um erro hierárquico. Isso. Que é o seguinte: foi feito esse levantamento, e esse levantamento tinha que ser levado ao ministro da Agricultura, na minha concepção. Ele seria o cara, e é o cara até hoje, que está dando as macros ordens. E levar isso aí, na época, para o presidente, que é um respeito sequencial de qualquer país democrático, mas que respeita a hierarquia. Não aconteceu, a comunicação foi atirada no mercado, a mídia absorveu ela, porque a falta de informação que existe nesse setor, que é um setor extremamente pesado, mas que nunca gerou assunto a ponto de criar esse problema. E isso aí entrou uma varredura, derrubando pequenas empresas que eram honestas, grandes empresas que tinham lados desonestos, mas tudo caiu dentro de uma panela. Sim. Panela essa, o que aconteceu? Na minha concepção, Romano, tu sabe que em qualquer buraco é trincheira numa guerra. Uma guerra, é verdade. E foi o que aconteceu. Aí vem os países que têm fiscais dentro do nosso país, e os caras estão querendo saber o que está acontecendo em detalhes. Porque como nós aqui, o nosso consumidor, quando viu esse assunto, eu ouvi coisas mais estapafúrdia possível. Eu queria comentar sobre isso também. Porque as redes sociais, hoje elas são uma ferramenta muito importante. Barbaridade. Mas, assim, ó, eu assisti muita coisa interessante ali, ouvi, li muita coisa concreta e sensata, da realidade mesmo, a gente ouve. E quando tu ouve as pessoas que entendem, que conhecem, tu percebe que tem coisa. Mas tu ouve tanta besteira de pessoas que não conhecem, porque todo mundo no Brasil, ele se mete a opinar sobre determinado setor, né? É a mesma coisa que tu falar comigo, de repente, sobre fazer um programa sobre a indústria automobilística, né? E eu vim aqui opinar e dizer que o carro tal não é bom e tal, porque a mecânica... Não dá. Então, o que se ouviu falar e o que se ouve falar e ouve comentar e passados e vídeos é preocupante. Então, as redes sociais, elas são abertas. Sim. E elas dão margem para isso, mas Exatamente. aí tem que separar. Não é, eu vi um vídeo aí dizendo que o pessoal abate, não sei, 80 bois que morrem, botam numa água fervendo e depois recupera essa carne em embala vácuo. Não. Isso aí é mentira. Mas o que eu queria falar assim, que tu falasse ali na organização da operação. Também, a gente não sabe como funciona uma organização de uma operação.
O grande questionamento que fica, que é diferente do leite compensado, aqui se tu percebes que os promotores fazem uma investigação que em questão de 2 ou 3 meses investigando, eles deflagram e vão lá e agem, sim, porque representa risco, né, aquele produto. Então a pergunta que foi feita e que não foi respondida ainda, se realmente era um problema, porque eu não sei se o pessoal estava mais preocupado, talvez os policiais, com a investigação do problema ou da corrupção, porque eram 2 paralelos ali. Da corrupção talvez precisasse mais tempo, né, para poder flagrar. Então a gente não sabe detalhes, mas a questão da nocividade, por exemplo, se você identificou o problema, que seria grave, você ficou 2 anos e pouco, né, até deflagrar, então esse produto foi sendo comercializado sistematicamente, né? Então esse é o questionamento mais que fica. Agora, quanto eu não gostaria de opinar, porque a gente não conhece os ritos, os prazos e tal. Mas assim, tu citasse no início a questão da febre aftosa, que foi em 2001. Eu trabalhei todo aquele período, eu peguei desde o primeiro dia, eu nunca esqueço, né, no 24 de maio de 2001, o Dr. Suli de Rio Grande chega na secretaria e diz assim, se não for febre aftosa, eu rasgo meu diploma. E era. E depois dali, todo o processo, o que aconteceu, e o tempo que se recupera para recuperar que se demora para se recuperar essa credibilidade, exatamente, é muito grande. Então hoje, assim, todos os países inicialmente eles se fecham, depois o Brasil evidentemente que tem que fazer o dever de casa, fazer a depuração, faz um relatório, encaminha, eles marcam uma auditoria e vêm até o Brasil, fazem auditoria em loco nas plantas, na documental, depois retornam a seu país, colocam isso para as autoridades governamentais que vão se reunir com as autoridades brasileiras para reatar o comércio e tal. Isso vai depender muito de como será feito, isso vai depender muito se existem mais operações a seguir. O leite compensado está na 12ª. A Polícia Federal fez a primeira, então a gente não sabe a extensão disso. Sim. Hoje está pontual, a gente sabe. Então aí tu me perguntou no início como é que está a nossa aqui. Pelo que a gente sabe, está tudo tranquilo. Então a gente não tem um hábito muito gaúcho de consumir muito esses produtos embalados e tal. O nosso consumo hoje é muito carne fresca, né? Isso. Muito carne fresca. Então isso nos tira toda essa possibilidade de fraude. A carne fresca, praticamente, se não é do abigeato, do abate clandestino, sim, tu não tem risco, né? Então isso aí dá para ficar seguro, tranquilamente em cima disso aí. Agora o produto, quanto mais industrializado, quanto mais processado ele tem seus riscos. Tanto nessa parte da fraude, quanto sim, na sanitário, parte... Não, tem o sanitário, tem o risco dos conservantes, ele tem o seu risco, sim. Então, assim, quanto mais processado, ele representa. Então, mais cuidado ele requer no processo de fabricação, tanto na matéria-prima, nos ingredientes, na fraude. Então, ele requer. E aí o consumidor vai me perguntar, e o que eu faço? O consumidor é a grande vítima, infelizmente, né? O consumidor, ele não tem o que fazer, ele vai comprar uma salsicha ou uma mortadela, fatiada ou inteira. O que sobra para ele apurar ali? Se o produto está gostoso, está bom, você tem 80 vezes mais sódio, como foi notado, tu não consegue perceber isso, o consumidor é vítima. Então, por isso que existe o governo ali regrando. Sim. Regrando. Por isso que a inspeção é permanente, ela tem que estar presente, porque são etapas que são de risco para a saúde do consumidor. Não, o que eu vejo, vamos dizer assim, já falando, eu como consumidor, às vezes eu olho ali, tu chega no supermercado, me dá 200 gramas de queijo, me dá 200 gramas de presunto. Tipo, aquilo ali estava numa peça que foi processada dentro da empresa, lá do frigorífico, aquilo veio para o supermercado, foi fatiada num equipamento que tu não sabe como é que está o equipamento, entende? E é colocado na mesa e tu leva até para um filho teu comer. Sim. Entende? O que acontece? Como tu disseste, quanto mais processo ele passa, mais condições ele tem. Maior o risco. Maior o risco. Perfeito. E tu disseste a coisa certa, o consumidor é um anjo. É uma vítima total. Que então, total. Então o consumidor. Por isso que eu fiz aquele questionamento, aquela informação inicial da questão da conservação, né? Exato. Então muita gente diz, mas não é possível. Sim, a temperatura é um fator externo assim muito determinante num produto de origem animal. Então a má conservação dele já é isso que tu falasse. Hoje tem uma nova legislação com relação a açougues. Eu acho que é um bom tema para talvez chamar alguém da saúde, porque mudou.
Sim. Mudou a questão dos fatiados, dos processados, dos porcionados, aquelas carnes em balcão de autosserviço, hoje está regulamentada, coisa que não estava. Chegava a peça de carne, a empresa lá, o supermercado, o açougue fatiava e colocava ali. Hoje não, ele tem regras, ele tem que manter na etiqueta a procedência, a validade, a tabela nutricional, e ele é obrigado lá dentro fatiar, processar e porcionar em ambientes climatizados, e ele é auditado. Então mudou. Isso mudou. Se tu fores nesses supermercados ou até açougues que tem balcões de autosserviço, vocês vão ver que mudou. Mudou a conservação, mudou a temperatura, mudou a higiene e mudou até a rotulagem. Tu comprando aquela carne porcionada, que tu sabe, um bife, 2 bifes, naquele rótulo está dito de qual frigorífico matou aquele boi. Antes não tinha. Isso. Então hoje já te dá uma rastreabilidade. Exatamente. Melhorou. Isso é do ano passado ou do começo do ano aí. Muito, muito bom. E eu te pergunto o seguinte, tu chegas ali no Max, eu gosto de ser bem claro, vai lá, está uma carne embalada, não refrigerada. E tu agarra a carne, está ali no balcão. Com sangue. Um sangue escuro. Como é que aquilo pode acontecer? Assim, em primeiro lugar, eu não vou falar especificamente, falar sobre o estabelecimento, vou falar em termos gerais. Assim, no primeiro lugar, não pode uma carne estar fora do gelo. Ela não pode. Pode ter uma deficiência de conservação. A carne embalada a vácuo, ela tem que obrigatoriamente, se pegar o rótulo ali e ler, ela diz, mantenha no máximo até 7 graus. Não pode, acima disso, é que eu falei, já está impróprio para o consumo. Claro. Aquele sangue que tem dentro, aquilo é falha no processo. É falha no processo de resfriamento. Ou, às vezes, é carne congelada, que é descongelada e embalada a vácuo. Então, também, nesse processo, é falha no processo de resfriamento dela, que ocorre depois essa perda desse líquido. E a perda desse líquido é altamente prejudicial para o corte, aquele ali que tu está comprando. Porque ali saem nutrientes e sai a umidade. Né? Sim. Então, ali, a tua carne que tu vai assar, ela vai ficar seca, vai ficar sem gosto e não tão nutritiva quanto é uma carne fresca normal. Aquilo ali é perda, com certeza, de nutrientes. É falha no processo, porque como tu citou isso, tu pode citar qualquer um outro que tu comprou que já não tem isso. Não. Que é bem sequinho. Exatamente. Então, essa é a correta. É exatamente isso. É falha no processo. Eu olho e chego e mas esse troço aí não pode ser assim. Eu vou comprar e até se tu olha aqui, diz, pô, esse sangue está oxidado. Entende? Teve denúncias já e tem investigação em curso que eu sei que era de adição de água em carnes embaladas. Então, com a adição de conservantes, nitrito e nitrato, que é altamente proibido. Sim. Além de ser fraude, é nocivo à saúde. Então, é mais uma vez que o consumidor é vítima. Como tu falasse, tu comprou, tu é vítima, e ele tem que observar isso, né? Então, hoje se tem muita informação, né, pela internet, então dá até para se informar quais as características de um produto fresco. Para cada produto, é o pescado, é a carne de porco, é o embutido, é a linguiça, é a mortadela. Tu consegue, às vezes a grosso modo, porque as fraudes tu não consegue perceber, a grosso modo tu consegue identificar alguns problemas que tu diz, opa, vamos para outro que aqui não dá. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br.
Dos grandes aos pequenos animais do Bazar à Ferragem. Na Agropecuária Salaberry, você encontra remédios para ovinos, bovinos e equinos de marcas renomadas, além de sementes e rações. Tudo para a montaria e para o gaúcho, do chapéu à bota. Nunca esquecendo do amigo da lida, o cachorro, que tem também espaço garantido em medicação e ração. E na estética, tosa e banho para os companheiros pets. E uma infinidade de produtos como roupas, brinquedos, rações e medicamentos. Se você aprecia uma pescaria, aqui também vai encontrar um setor só para ela, assim como material para piscina. Quer dar um presente único, diferente, artesanal, bem gaúcho? Na Agropecuária Salaberry são tantos os produtos que você vai ter dificuldade em escolher. Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo que procura com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras. Tapetes nos mais diferentes estilos e tamanhos. Com a chegada do calor, o destaque é para os de sisal. Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável. E a linha Pet vem com tudo. Destaque para os tecidos e almofadas lindíssimos. No térreo da loja, confecções masculina e feminina. Para os homens, camisetas com mangas, sem gola, polo, regatas, bermudas, ternos que vão do infantil até o tamanho extra grande, além de meias, cuecas e cintos. Para as mulheres, a deliciosa malha fria aparece em blusas, saias, calças e vestidos. E a moda praia também está um arraso. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Tudo com mercadorias das melhores marcas do mercado e com preços que cabem no seu bolso. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, e em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born 539. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. E atenção! Nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Dos grandes aos pequenos animais do Bazar à Ferragem. Na Agropecuária Salaberry, você encontra remédios para ovinos, bovinos e equinos de marcas renomadas, além de sementes e rações. Tudo para a montaria e para o gaúcho, do chapéu à bota. Nunca esquecendo do amigo da lida, o cachorro, que tem também espaço garantido em medicação e ração. E na estética, tosa e banho para os companheiros pets. E uma infinidade de produtos como roupas, brinquedos, rações e medicamentos. Se você aprecia uma pescaria, aqui também vai encontrar um setor só para ela, assim como material para piscina. Quer dar um presente único, diferente, artesanal, bem gaúcho? Na Agropecuária Salaberry são tantos os produtos que você vai ter dificuldade em escolher. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal
tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Voltamos, meus amigos, e vamos seguir conversando aqui com o Valmor. Vocês aproveitem essas informações, porque a vida de vocês depende do que vocês comem e do que vocês compram. E para estar informados, bem informados, só ouvindo os técnicos. O Valmor, de cabeça, como é que fica a carne de cabeça? Carne de cabeça foi citado muito, né? Exato. Foi citado o uso de carne vencida, né? Que eu já conversei no início, né? Isso. Realmente a carne vencida, ela não pode ser aproveitada por aquele conceito. Porque como é que funciona o vencimento? Não existe uma legislação que regre o vencimento de cada produto. A empresa tem a liberdade para datar a data de fabricação e validade daquele produto. Se ela deu 30 dias, deu 60, deu 120, ela tem que garantir com o processo dela que aquele produto seja inócuo e dure na prateleira do supermercado naquele período que ela datou. Ponto final. Então, esse poder é dela. da empresa, é deliberado. Tu podes pegar uma carne embalada a vácuo, uma mais característica. No mundo, quando eu falo todo mundo, é pessoas que eu tenho relações, que trocam. Observa. Todo mundo observa isso, achando que quem estabeleceu a validade foi o Ministério. Não. É a única coisa do rótulo que não tem regra que é estabelecida pela empresa. Imagina. Existe assim, ó, uma lógica dentro de cada produto. Sim. Tu não vai dar 2 anos para um pescado fresco, que ele é altamente deteriorado, Exatamente. assim como um leite de saquinho. Então ele tem lá uma margem de 3 a 5 dias. Mas se uma empresa der 6, ela tem que garantir. Exato. Mas ela não sabe como é conservado na ponta lá. Então tem todo um processo. O mais característico assim é uma carne embalada a vácuo. Tem empresas que dão 60 dias, que é a média. Tem umas que dão 90 e outras dão 120. Porque elas garantem no processo dela, no processo de maturação, no processo de refrigeração, na embalagem e nas boas práticas de fabricação, que aquele produto, ser bem conservado, que diz ali mantém até 7, ele vai durar aquele período X. Então essa é uma coisa que o pessoal não sabe. Quem regra, a empresa tem a liberdade para botar o prazo de validade, mas ela tem que garantir. Então assim, passou aquele prazo de validade, deu. Código de Defesa do Consumidor, inevitavelmente ele está impróprio para o consumo, pelo conceito. Ele pode até não estar, mas juridicamente o conceito, ele está impróprio para o consumo. A carne de cabeça é assim, ó, apenas de suíno. Sim. Que foi citado. A carne de cabeça de suíno, ela não é permitida para produtos frescais, somente para produtos cozidos. Por ser uma carne mais próxima da cabeça, no abate e tal, ela é um pouco mais com risco de contaminação, então ela pode ser para produtos tipo queijo de porco, a morcela e outros produtos cozidos, tipo mortadelas. Ela vai para esses produtos cozidos para se reduzir o risco e a garantia. Mas nenhum problema muito também grave, porque a carne de bovino de cabeça, ela pode ser utilizada em embutidos Também. É. Porque o pessoal, eu te digo uma coisa, né? O pessoal agora ficou
conhecendo até as moscas que eu dentro dos frigoríficos. Foi muito bom, porque Foi. isso, de uma certa forma, levantou uma discussão muito importante, muito importante. Então, a gente ouve muito também falar assim, mas o produtor lá fora é criticado, que ele não pode abater, e agora vem o pessoal vendendo carne podre. Cara, em momento algum a gente percebeu assim que o que viralizou na internet foi carne podre, muita gente falando, mas não foi coisas escandalosas Sim. de chegar a ser carne podre. Menos não se viu isso. O que se viu foi fraudes, alguma Para coisa o mercado interno. para maquiar, Isso aí para é que- mercado interno, alguma coisa que retornou do mercado Exato. externo e veio, porque assim, o maior dono da marca, quem o grande interessado são as empresas, né? Exatamente. Tu lembra que um tempo atrás apareceu na China lá uma mistura no soja, de semente de soja, com aquele fungicida corante vermelho, Exato. e causou um transtorno terrível porque eles não aceitaram lá. Exatamente. Então, bom, é básico, né? Essas são as coisas básicas. dá, Tem não as dá pra não brincar. dá. O setor hoje ele tem uma engrenagem, os setores primários, muito bem afiada, e o Brasil está num crescente de produtividade em todas essas. Olha a produtividade que a gente está tendo no soja na região, né? Que loucura, chegando a 60, 70, até 80 sacas por hectare. Eu vi umas sojas aí que eu me apaixonei. Então, Aí tu olha, né? A não dá para arriscar, né? Tipo, qual seja o setor, o produtor, o transportador, a indústria, Exatamente. tem que zelar e principalmente pensando, se ele pensar no consumidor, ele vai ganhar. Se ele pensar em si, ele vai lesar o consumidor e logo em seguida ele frustra até Sim. a sua empresa também. O Todo que- mundo é assim. Qual é a intenção nossa aqui de estar conversando sobre isso? Porque o pessoal chegou a um ponto já de varejar para cima de nós, a nossa carne, para nosso estado. Não empresas, ou seja, empresas importadoras, mas o povo como um todo. Entende? Exatamente. E tem que haver uma diferença brutal, a carne fresca e os embutidos. E no nosso caso específico, não tem esse problema, mas fez a oferta de gado cair. Sim, reflete. Por que reflete o gado, carne bovina? Porque vai refletir no frango. O frango, muitos países deixaram de comprar das empresas citadas, né? Isso. As empresas citadas, bom, a BRF a gente pode falar, essas empresas produzem frangos e cortaram lá, esse frango vai ser jogado no mercado interno. A empresa tem uma capacidade de estocagem e ele vem para o mercado interno. E ele vai baixar o preço do frango, e o pessoal vai comer frango. E vai deixar de comer a carne bovina ou a carne suína, Exatamente. que talvez não tenha nada a ver com basquete, e vai afetar. Eu lembro da aftosa do Paraná em 2004, que eu fui trabalhar em Santa Catarina, nas barreiras lá, e me apavorei quando eles começaram a ter problema de alojamento de pintinhos, e tem que inutilizar e matar milhões de pintinhos por dia, que eclodiam e não tinham como alojar, porque não tinha como matar e não tinha para quem vender, né? Então, se corre esse risco, sim. A gente não sabe até onde. Eu acho assim, que o Ministério, o governo brasileiro está indo muito bem na resolução. Ou menos apontaram, a gente vê o ministro liderando as investigações ali e a condução do trabalho, e dá a impressão, e eu queria chamar uma coisa a atenção assim que eu lembrei agora. Tem uma onda no Brasil de terceirização de serviços. Isso. E esses serviços de inspeção estavam junto no rol para serem terceirizados, inclusive no estado do Rio Grande do Sul. E chamar a atenção que isso jamais pode se acontecer. Não pode acontecer porque é estratégico, é de saúde pública, é de contaminação ambiental. O Estado tem que regrar isso aí, não tem como. Eu acho que tem muitos setores que podem sim e devem ser terceirizados, mas esses estratégicos não. O que eu vejo, amor, na minha forma de enxergar, em primeiro lugar, o Estado como um todo, digo, o país como um todo, entrou numa zona de conforto no que se refere à contratação de profissionais. Entende? Sim. Se tu fizer o levantamento, os que estão se aposentando, os que estão saindo por livres, espontâneas vontades do setor, não estão sendo recontratados outros, ou contratados novos. Segundo lugar, tu pega as nossas universidades, elas não treinam, Não formam. não formam profissionais específicos
para serem fiscais federais ou fiscais estaduais. A legislação não é aprendida na universidade. Não é aprendido. O básico, sim, a legislação sanitária, mas todo o que envolve tu tem que aprender Exatamente. depois. Tu aprende na marra Sim, ali, sim, porque sim. tu entrou no órgão, tens Sim. que entender como é que funciona, Perfeito. tu entende? E eu enxergo o Ministério da Agricultura nessa situação. Muito pouca gente, para frisar, muito pouca gente. Nós estamos diminuindo assim, só na nossa regional, Gonçalo, se aposentaram 9 colegas e nós conseguimos trazer 2 de fora. Então o déficit é 7. Principalmente inspetorias veterinárias, o produtor ele está desassistido. A gente entende toda a problemática financeira de Estado, né? Tipo, estamos há 14, 15 meses, há 1 ano e meio, com salários parcelados, sistematicamente. Nesse período a gente recebeu um mês integral. Então isso é complexo, isso pode até me dizer assim, tá, mas ainda estão recebendo, sim, mas afeta o consumo, ninguém está investindo porque tu não tem segurança nenhuma, e todos os setores estão assim, né, cara? Então é complexo, mas existem setores vitais, e esse agropecuário, o setor primário é vital, e eu acho que o governo, agora nós tivemos uma experiência muito clara de a importância que é esse setor para o Brasil. Dito isso, 190 países, 199 mas, meu países. Deus, é o único país do mundo que exporta frango para os 5 continentes. Não tem nenhum país, nem os Estados Unidos importa para os 5 continentes. O que aconteceu? Mexeram nessa abelheira. É. Aí vão ter que... O Ministério da Agricultura vai ter que recompor o seu quadro. Vai ter que treinar esse pessoal de uma forma diferenciada. Por quê? Porque mudou as regras do jogo. Sim. Vai ser mais apertada a fiscalização. Perfeito. Mais exigente o cara que vai comprar. Porque o que vai acontecer hoje? Deu esse pepino. Eles sabem que nós temos um produto que é perecível, que está nas câmaras. Exatamente. O que eu, que sou importador, vou fazer? Eu volto. Mas quanto é que tu vai me fazer? Eu volto a comprar. Mas tu vai baixar o preço? Tu vai me dar FOB ou vai me dar CIF? Tu vai fazer o que comigo? O mercado ele tem essas facetas, né? Eu não vou opinar porque a gente não conhece, como eu te falei, né? Então a gente fica dentro do quadrado que a gente é limitado, mas com certeza, assim, eu tenho uma visão também que eu sou produtor também, né? Eu tenho, então tu percebe isso, tu fica com um medo terrível. Eu imagino os produtores hoje que têm animais, que tem uma perspectiva, né? De preço, né? Que ele já teve um custo realizado e o que vai acontecer agora? A quanto eu vou vender o boi? Cara, é preocupante. É uma incerteza momentânea total. Eu estava negociando um gado faz 15 dias, 20 dias. E aí começou esse... E veio e estourou. Está mais de quase 30 dias conversando, tá, vende, não vende. Porque também está acontecendo um fato muito sério, que o pessoal acha que não. Os matadouros e frigoríficos nossos têm um pescoço de gado. E com a matança programada... Com escalas já bem avançadas. Bem avançadas. Sim. Aí tu vai ver, o que é? O consumidor não está comendo? O que está acontecendo no mercado? Se a gente vê o produtor hoje com alta safra, o sonho sempre foi, o produtor colhe, vende o seu produto e aquela área vai para a pastagem. Você parou isso aí? É verdade. E quanto aos frigoríficos, assim, a gente tem tido um número reduzido de frigoríficos, né? Alguns com inspeção estadual que pararam, os federais nossos aqui não matam mais, a gente não tem abate. Então a gente tem um crescimento em alguns municipais, em alguns municípios, e os nossos estaduais que permaneceram, eles absorveram o abate dos que fecharam. Sim. E também muita venda dos federais. Então eles estão realmente, hoje os que restaram, eles não têm espaço para matar, eles estão na sua capacidade quase máxima, coisa que não acontecia. Que tinha muita capacidade ociosa de frigoríficos. Hoje os que estão em atividade
não conseguem mais absorver uma pessoa para terceirizar abate nem aumentar abate. Então, pelo número reduzido de empresas que ficaram. Sim. Isso reduziu consideravelmente. Muito. Sabe disso? Olha, tu pega 2 federais que matavam quase 1.000 bois por dia, né? Aqui? Sim. Então isso, claro, vem carne muita de fora. Mas hoje a logística não te permite trazer muito de fora ou levar muito longe. Sim. Né? Encarece o produto, é pedágio, é um monte de coisa. Então os mercados eles se estabelecem regionalmente, né? Eles se estabelecem regionalmente. É o que a gente sente, mas vai custar se recompor, na minha forma de ser. Eu também, eu estimo que uns 6 meses, se parar nessa Sim. operação. Para a mídia. Não, pode ser que venham mais operações, a gente não sabe. Mas eu tenho a impressão que eles vão dar um parate-quieto, vão fazer a coisa como eu acho que tem que ser feita. Quer dizer, eu vou lá, fiscalizo, vejo o problema, tá, pego o problema, aqui ó, ministro. Não, exatamente, foi Esse apontado, é que o tem senhor- problema? Tem, vamos resolver. É que Vamos nem eu te falei no início, É? sistematicamente, diariamente tem problemas. A solução ela tem que ser rápida e ela não pode ter interferência política. Essas responsabilidades técnicas elas têm que ser resolvidas por técnicos. Porque hoje assim, ó, o político está muito sociável. Tá. E muito, como é que se diz? Não é crítica, isso é elogio. O político vem para o interior. Então, a demanda que a população vai para os políticos é muito grande. Então, tem muitas demandas de problemas, desde os minúsculos até os mais concretos. E os políticos, eles ocuparam um espaço nessa região de encaminhamento de demandas da sociedade. E, paralelamente, vêm essas demandas também, que eu te falei. Tem um empecilho numa empresa, num frigorífico. Primeiramente, esse frigorífico, o sindicato, ou a associação, ele vai demandar também o político para resolver o seu problema. E aí que acontecem, às vezes, essas falhas, Sim? que não deve. Pô, o problema é sanitário? É sério. O problema é ambiental? É sério. Então, cada um na sua atribuição, né? Esse é um negócio que eu enxergo que como diz, né? Vieram botar as argolas no focinho de cada cachorro. Exatamente. Aqui, ó. Exatamente. Fica na tua, ambiental é ambiental, jurídico é jurídico, e assim por diante. Pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais, mas é sólido. É sólido. Tu não cai. E tem aquela coisa que tem que ser protegida, que se chama consumidor final. Consumidor. A saúde pública acima de tudo, né? Tranquilo. Tem que ser dura, entende? É isso aí. Acabar com os mais ou menos, entende? Ô, amor, estamos chegando na porteira. Te agradeço muito a presença aqui. Tu desse várias informações valiosas para os nossos produtores e nossos consumidores finais. Porque o que acontece? Tem muito pai de família, tem muita mãe, tem muita criança, tem muita gente que não merece comer porqueira. Entende? Principalmente eu vejo com o pessoal mais pobre da periferia, que às vezes vai no preço para se manter. Entende? E isso eu sou contra, totalmente contra, porque se aproveitar... Faço minhas tuas palavras, exatamente isso aí. Eu já vi muita coisa aí e concordo plenamente contigo. Não dá para vitimizar o consumidor que já está como vítima, mas... Exatamente, não pode pisar nele. Não. Ele é o que sustenta a cadeia fazer? toda. É. O cara, o destino dele é aquele e não vamos judiar mais ainda com ele, né? Te agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outras pautas que tu resolveres. A gente tem outras pautas interessantes. Logo temos a campanha da vacinação. Exatamente. Que já se discute a retirada da vacina. Semana que vem teremos uma reunião e teremos novidade. Talvez mais adiante podemos conversar sobre isso. Vamos conversar. Que esse problema eu vi na carne. Quando tu falasse na data da vacina da fitosa, foi em maio, né? É, de 2001. Eu estava dentro da Farsul. Não sei porquê. Estava lá conversando com o Chardon, o Hermes Ribeiro. E estava chegando uma comitiva dos Estados Unidos que vinham com a intenção de comprar carne de dianteiro para misturar na carne deles, que é muito gorda, porque
carne confinada, para reduzir a gordura, que é o grande prato deles lá, é o hambúrguer, não? Sim. Aquilo foi falado e tal, e os caras vinham para uma compra assim, 100 mil toneladas dianteiro, e aí a fitosa De velha. repente, não. E os caras deitaram o cabelo. Sim. Não, hoje as barreiras mundiais não são mais financeiras, tributárias, são sanitárias. Sanitário. Os caras deu, vai, vamos embora, tchau. Nós tivemos agora recentemente focos e casos de influenza aviária muito próximo no Chile. Então teve todo um trabalho de prevenção aqui, a parte da cadeia do frango se organizou, nós tivemos sorologias de aves migratórias, de aves que ficam em torno do Taim, em torno da Lagoa do Peixe, tudo no sentido, porque um foco hoje, veio um foco meio purulento por um outro lado, mas um foco de uma enfermidade sanitária, ele é catastrófico para o Brasil, tem dúvida nenhuma, porque ele vai afetar também o grão. Sim. Um foco claro. De enfermidade. Esse caso ele não afeta o grão, porque é um troço mais, não é de episódio sanitário de uma doença de infecto-contagiosa que tem alto poder de disseminação. Ele foi um problema diferente, é um problema interno de comportamento e conduta. Sim. Claro, de pessoas. Então, isso aí você combate até de forma mais rápida, mas um foco de uma enfermidade infecto-contagiosa hoje no Brasil, no setor primário, olha, 10 anos para recuperar o prejuízo. Foi o que aconteceu com a fitose. Embora você tenha mecanismos, hoje tem um fundo, que é o Fundesa, para agir rapidamente, mas para recuperar mercado não é fácil. E muita gente tem no mundo... Gerar credibilidade. Gerar credibilidade. É muito sério. É verdade. Cidade Rural agradece muito quem nos assistiu. Nosso programa e todos os programas da TV Cidade estão na internet. É só procurar TV Cidade Pelotas .com.br. E você está assistindo ele aqui no Japão, em Portugal, qualquer lugar que já recebi informações nossas aqui, do pessoal do Líbano. Oh, que legal. Do Líbano. Não, a internet vai longe. A internet é para matar. Eu tenho até medo dela. Tá bom, muito obrigado. Porque tu não sabe porque lá vem o tiro, tio? Não.